Amigas, né? Vamos começar aqui mais uma manhã de aula da disciplina de matemática discreta. Eu espero que todos vocês estejam bem. E o nosso assunto de hoje é soluções em forma fechada. Soluções em forma fechada é o segundo ponto do nosso capítulo sobre recursividade, certo? E esse assunto, soluções em forma fechada, ele acaba complementando o que a gente viu na semana passada, que foram as relações de recorrência, certo? Então, na lista de exercícios que a gente vai resolver depois do intervalo, eu vou poder mostrar para vocês como as relações de recorrência elas são importantes no processo de verificação, de validar, ou melhor, de prova, né, de uma solução em forma fechada, certo? E aí a gente vai ter seus comentários e tal, deixar isso mais para o segundo tempo, beleza? Bom, o quiz de hoje, eu estava dando uma olhadinha aqui, foi relativamente bom de vocês. Eu vi aqui umas notas bem bacanas, né? Galera, beleza? Bom, Tom, então vamos lá. A primeira pergunta que tinha no nosso quiz era o seguinte: uma das vantagens de usar uma relação de recorrência ao invés de uma solução em forma fechada é que a solução em forma fechada é um procedimento com um custo computacional mais elevado. Bom, algumas pessoas marcaram verdadeiro, se equivocaram, mas no caso aí a resposta era falsa. Por quê? Porque, como foi dito nos vídeos, né, que vocês devem ter assistido, uma solução em forma fechada, ela tem um custo computacional muito menor do que uma relação de recorrência. A relação de recorrência, em virtude de ser um procedimento que envolve recursividade, ela vai ter um custo computacional bem mais elevado, certo? Vocês podem ter observado, quando tentaram resolver algumas relações de recorrência, como você vai repetindo os cálculos e tal. Já na solução em forma fechada, isso não acontece, né? Na verdade, na solução em forma fechada, ela é uma função. Acho que vocês perceberam isso, né? A solução em forma fechada tem essa pegada de função. E aí, uma função, você já sabe, né? Passa um valor para a variável independente, né? O x, no caso, e a função vai retornar um valor, certo? Entendido? Então, não esqueçam jamais. Soluções em forma fechada, elas são muito mais eficientes do ponto de vista computacional do que as relações de recorrência. Apesar de que as relações de recorrência elas são extremamente mais elegantes, né? Muito bacana também. Vamos lá. No desenvolvimento de uma solução em forma fechada, inicialmente o que a gente faz, né? Criamos uma relação de recorrência. Bom, essa alternativa é uma daquelas alternativas que a gente podia assim, bom, até que poderia ser, né? Se a gente der uma forçada de barra, a gente até poderia dizer que a gente criar uma relação de recorrência para, a partir dela, criar uma solução em forma fechada, poderia ser uma alternativa válida, certo? Mas, como é de costume, nessas alternativas eu costumo colocar aquela alternativa que é a mais correta de todas. E, no caso, é a segunda alternativa, onde está sendo dito, propomos uma fórmula a partir de uma relação de recorrência dada. E aí vem uma característica das soluções em forma fechada, que foi também comentado no vídeo, certo? Que é o fato de que, quando você propõe uma solução em forma fechada, de uma certa maneira, você está tentando adivinhar essa solução, né? E aí pode ser que você adivinhe, acerte da primeira, pode ser que não, né? Mas, enfim, é quando o trabalho matemático envolve uma certa dose de criatividade, beleza? Bom, passemos adiante. Precisamos usar a imaginação no desenvolvimento de uma solução em forma fechada. Então, essa alternativa só reforça o que eu acabei de dizer. Realmente, uma boa dose de imaginação é necessário quando você vai desenvolver uma solução em forma fechada. Porém, nem só de imaginação vive o homem, né? E a mulher também, ok? Ou seja, além de você ter uma boa dose de imaginação, é bom que você tenha uma boa bagagem matemática para que você possa construir a sua solução em forma fechada, a sua proposta de solução em forma fechada, baseado nos fundamentos matemáticos. No segundo tempo, eu vou apresentar para vocês algumas
tentativas de construção de solução em forma fechada, e vocês vão ver que não é um processo assim aleatório, do tipo, o sujeito teve uma epifania e aí escreveu a solução em forma fechada, mas ele é construído a partir de alguns conhecimentos prévios, beleza? Mas isso são cenas do próximo capítulo. Caracteriza fortemente o pensamento matemático. Essa daqui já é uma alternativa que foge um pouquinho do contexto específico do assunto, né, do assunto solução em forma fechada, porém foi tratado nos vídeos que vou pedir para você assistirem. Compressão de fórmulas é uma alternativa que muitas pessoas poderiam achar que sim, né, porque há no senso comum uma ideia um tanto quanto equivocada de achar que matemática é resolução de fórmulas, é contagem, tá, essas coisas, mas não é. Contagem de objetos em conjuntos, ninguém assinala essa alternativa. Identificação de variáveis também é uma característica do pensamento matemático, mas não é bem a característica fortemente do pensamento matemático. E a maioria acertou, identificação de padrões. Então, o que os matemáticos fazem de melhor, né, em sua... assim, generalizando a coisa bem grosseiramente, é a identificação de padrões, certo? Então, a gente observa bem ao longo desses exercícios que a gente foi fazendo ao longo da disciplina até agora, que muitos deles envolvem essa pegada de você ter que identificar um determinado padrão e tal, não sei o quê. E isso é muito característico do pensamento matemático, beleza? Vamos adiante. Usar sequências de diferenças é uma boa técnica para identificar padrões na construção de uma solução em forma fechada. Perfeito, verdadeiramente, apenas 2 pessoas se equivocaram, mas enfim, quando você está tentando criar uma solução em forma fechada a partir de uma relação de recorrência, uma técnica excelente é essa que ele chama de sequências de diferenças. Então, o que você vai fazer? Você vai testando alguns valores, né? Você passa valores para a sua relação de recorrência, observa os resultados que você obteve a partir desses valores que foram passados e vai construindo sequências de diferenças. Até que você chega num ponto em que aquela sequência de diferenças acaba encontrando uma constante, né? Então, a sequência de diferença fica só o mesmo número. E a partir daí, o que é que você vai observar? Você vai observar que você poderá ter ou uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau, ou de graus mais elevados. Porém, essa estratégia, essa técnica, ela não pode não servir para tudo enquanto, certo? Então, não é uma coisa assim que, eu vou usar isso aí, beleza, então todos os problemas vão se resolver a partir dessa técnica. Não, tem situações em que você não vai conseguir, né? Aliás, o que vai ficar muito trabalhoso, né? Inclusive, a gente vai, no segundo tempo, vai ter um exemplo, uma das questões em que a gente pode tentar essa abordagem, vocês vão ver que ela não é a melhor, certo? Bom, vamos adiante. Faz parte da prova por indução, exceto o caso base, completamente correto, o passo indutivo. Aliás, todo mundo aqui acertou, parabéns, né? O variável independente. Variável independente não tem nada a ver com prova por indução, foi um valor aí colocado completamente aleatório para confundir vocês. O pessoal que está chegando agora, por favor, registre a presença aí no chat. Eu acho que entrou 1 ou 2 alunos agora, não preste atenção. Mas, por favor, registre a presença no chat, porque senão você pode ser prejudicado. Bom, adiante. Uma vez que verificamos o caso base da indução, passamos à hipótese de indução, que será posteriormente utilizado no passo indutivo, juntamente com a relação de recorrência. Gente, nessa sessão, que a gente vai trabalhar com solução em forma fechada, vocês serão apresentados a um método de prova muito poderoso chamado indução matemática. Nós teremos uma outra aula onde nós vamos focar só em indução matemática, beleza? Mas aqui vocês já terão uma breve introdução. Então, realmente, está super verdadeiro, quase todo mundo acertou. Então, primeira coisa que você vai fazer no processo de prova por indução matemática é verificar o caso base. O caso base, ele é sempre aquele caso que vai começar a coisa. Então, geralmente, o caso base, ou ele começa com 0 ou com 1, certo? A variável dependente vai receber o valor 0 ou o valor 1, mas isso vai depender de cada situação. Pode ser que você se depare com uma relação de recorrência que você inicialize ela a partir de um natural mais elevado, né? Mas, geralmente, é 0 e 1, beleza?
Então, passemos à próxima questão. Qualquer n que passamos para uma relação de recorrência retornará um valor verdadeiro. O mesmo deve valer para uma solução em forma fechada. Para verificarmos esse fato em uma solução em forma fechada proposta, devemos: alternativa A, testar todos os casos possíveis para n. Essa, ainda bem que ninguém assinalou, era uma alternativa bem absurda, porque, vamos lá, se você tiver um conjunto infinito de valores, como é que você vai testar todos esses valores, já que o conjunto é infinito? Então, é totalmente descabida. Fazer uma prova por contraposição poderia ser um caso, mas não vem muito dentro do que a gente está estudando, né, em solução em forma fechada. A prova por contraposição ela é utilizada, na verdade, naquelas sentenças em que você tem uma condicional, né, um se, P, então que. Mas, como vocês devem ter observado nos vídeos, as soluções em forma fechada elas não cabem nesse contexto aí. Beleza? Usar a indução matemática para provar. Essa era a alternativa correta, a maioria acertou, beleza. Né? Então, realmente, é usar indução matemática. Olha, a indução matemática ela é utilizada no processo de prova das soluções em forma fechada, porque acontece que se você for utilizar um método de testar valores, pode ser que uma determinada solução em forma fechada funcione até um determinado valor, e que a partir daquele valor ele já não funciona mais, certo? Então, é aí que está o grande barato da indução matemática. Então, na indução matemática, a gente vai partir do princípio que se partindo da hipótese de que a solução funciona para K-1 valores, então ela vai funcionar para o Késimo valor, certo? Não sabemos quem é esse Késimo valor, é um valor qualquer dentro do universo daqueles valores. O que faz uma solução em forma fechada? O que faz com que uma solução em forma fechada seja mais rápida que a relação de recorrência equivalente é porque a relação de recorrência ela usa recursividade. A gente já trabalhou isso numa alternativa anterior, né? Então acho que não precisa nem a gente se alongar muito aqui. Quando usamos indução para provar que uma determinada solução em forma fechada equivale a uma certa relação de recorrência, o passo no qual essa prova acontece é a alternativa correta no passo da indução. Então, vocês devem sempre lembrar, toda vez que você vai proceder com uma prova por indução matemática, você vai seguir uma receitinha, que é, primeiro, testar o caso base. Depois, você formula a sua hipótese de indução. Em geral, formular a hipótese de indução é um dos passos mais complicadinhos, porque às vezes envolve uma certa criatividade da pessoa. E depois você, de posse da hipótese de indução, você parte para o passo indutivo, certo? E nesses exemplos, no exercício que a gente vai fazer no segundo tempo, como a gente vai trabalhar em cima de relações de recorrência, fica muito fácil a gente executar o passo indutivo, né? E aí temos um detalhe. Essencialmente, o que você vai testar quando você utiliza a indução matemática? Você tem a sua relação de recorrência e você tem a sua solução em forma fechada. Você está tentando provar que elas são iguais, ou seja, que elas geram o mesmo valor, certo? Beleza? Como é que é, João? A penúltima foi recursividade? Como assim, homem de Deus? Isso, usa recursividade, certo? É porque, assim, o que faz com que a solução em forma fechada seja mais rápida que a relação de recorrência? É isso. Bom, é um pouco confusa o enunciado da questão. O que dá a entender é que a relação de recorrência ela usa recursividade e a solução em forma fechada não. Então, por isso que a solução em forma fechada é mais rápida, porque ela não usa relação de recorrência. É bem escorregadia essa questão. Tá? Eu estava inspirado quando eu formulei ela. Beleza? Então, turma, fechado aqui. Eu acho que todo mundo compreendeu legal, né? Parar aqui a nossa apresentação. E vamos agora para aquele nosso breve intervalo de 10 minutos. São 10h35, às 10h45 estaremos todos de volta
Beleza? Quem não respondeu a chamada agora, por favor, deixa para responder no segundo tempo, certo? Vou interromper aqui a gravação. Interrompendo.